Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Diga bem forte: cordeiro. Versículo 13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Diga bem forte: carneiro. Agora pergunta para alguém que está do seu lado, mesmo com a máscara, dá uma disfarçada, dá um sorriso 9h15 para ele. Se não for 9h15, dá faltando 15 para as 3. Só não pode ficar com a cara feia agora. Sorria para alguém, diga para ele assim: ó, cordeiro ou carneiro? Cordeiro ou carneiro? Podemos assentar, vamos meditar. Glória a Deus. Queridos irmãos, a nossa igreja tem uma identidade, tem uma marca. E a marca dessa igreja é a exposição bíblica. E nesta noite, mais uma vez, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra de Deus. Nós lemos aqui 2 textos que está inserido no capítulo 22 do livro do Gênesis. E o capítulo 22 do livro do Gênesis parece ser o clímax, o divisor de águas da vida de Abraão no que tange a grandeza da sua fé. E o que me chama a atenção é que, se nós observarmos o contexto, vamos perceber que, de fato, a vida de Abraão no que tange a grandiosidade da sua fé está dividido em antes do capítulo 22 e depois do capítulo 22. E estes 2 textos que nós tomamos por base da mensagem desta noite representa de forma profética muito bem, com muita propriedade, estas 2 fases da vida deste homem. Nós lemos aqui 2 textos que nos traz à memória o nome de um animal: cordeiro no versículo 7 e carneiro no versículo 13. É bom já lembrar aos irmãos que não se trata de 2 animais, mas é um animal com 2 nomes distintos, sendo que o que distingue um nome do outro é exatamente as fases da vida deste animal. Pois o cordeiro é cordeiro nos seus primeiros 12 a 14 meses. E por se tratar de um animal que não reproduz, está mostrando a fase da inocência, da pureza, da imaturidade, da dependência. É apenas um bebê, é alguém que depende de alguém, é alguém que é puro, é alguém que está dando os seus primeiros passos na vida. E logo o carneiro torna-se carneiro a partir dos 2 anos. E quem conhece sabe que agora este animal nesta fase já tem estrutura óssea, física, já é um animal que reproduz e logo está apontando a fase madura deste animal. E o que me chama a atenção é que, dentro de uma sincronia profética, está aqui muito bem demonstrado, simploriando as 2 fases da vida deste homem chamado Abraão no que tange a sua fé. Pois quando ele começa com Deus, ele começa apenas um cordeiro. Se você permear por dentro das páginas seletivas deste livro, do capítulo 11 até aqui o capítulo 22, você vai perceber que Abraão, no decorrer da sua caminhada, teve algumas atitudes de cordeiro, pisou no tomate por algumas vezes, se titubeou, fez questionamentos, porque era apenas um cordeiro.
estava começando a sua caminhada de fé com Deus. Muitas pessoas pensam que a sua caminhada começou no capítulo de número 12, mas quem conhece Bíblia sabe que a sua caminhada, ela está a partir do capítulo 11, pois muitos entendem assim pelo fato do capítulo 12 e o versículo de número 5 dizer que Abraão saiu de Harã com os seus bens, com a sua esposa e com o seu sobrinho. O texto diz que eles partiram para Canaã, mas Estevão, no seu discurso em Jerusalém, no capítulo de número 7 e no versículo de número 2, nos dá uma informação importantíssima e parece falar com muita propriedade, que Deus apareceu a Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes mesmo de Abraão habitar em Harã. Logo, Deus o chama em Ur dos Caldeus. E o que é interessante é que no capítulo 11, versículo de número 31, Deus chama Abraão, mas até então quem parece tomar a frente, a liderança, é o seu pai Terá. E quem conhece o texto sabe que Terá parece assumir a liderança. Ele sai com a sua nora Sarai, seu filho Abrão, seu neto Ló, e isto depois da morte do seu filho Harã, pois Abraão tinha 2 irmãos. O mais velho chamava-se Naor, o mais novo chamava-se Harã. Inclusive Harã é o pai do Ló. E quem conhece sabe que depois da morte de Harã, dentro da cidade de Ur dos Caldeus, o pai parece tomar a atitude de pegar a família, sair de Ur dos Caldeus, e o texto diz que eles partiram para Canaã, mas o texto diz que eles chegaram em Harã. Depois de algumas horas de viagem, alguns quilômetros, eles chegam em Harã. E quando eles chegam em Harã, o texto diz que eles habitaram ali. Quando o texto diz que eles habitaram ali, parece que houve uma estagnação. Parece que ele conciliou o nome da cidade, ou o nome do local, ou o nome do lugar com o nome do seu filho. E algumas feridas do passado se abriram. E parece que eu posso ver ele se estagnando ali. E o texto diz que Terá morre. Quando Terá morre, é a partir daí que entra o capítulo 12. E o Senhor vai mandar Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e partir para a terra que Deus haveria de lhe mostrar. Por quê, pastor? Porque a chamada era de Abraão, a chamada não era de Terá. A chamada era de Abraão, mas é Terá quem parece querer liderar. Só que quem tem chamada vai além, e quem não tem chamada acaba ficando pelo caminho. E o que é interessante é que a partir dali, quando Deus diz: sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, da sua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus está dizendo: o negócio é com você. Terá parou em Harã, se estagnou em Harã, ficou preso no passado. Só que Deus, quando fala com Abraão no capítulo 12, Deus está querendo lhe mostrar uma matéria que ele ainda não havia entendido muito bem. E qual é a matéria, pastor? Toda chamada não acontece sem uma romptura. E Deus está dizendo a Abraão: tem que romper. Rompe, porque o que eu tenho para você eu não tenho para Terá. Terá fica no meio do caminho. Pode ler o texto e vocês vão ver que Deus agora vai confrontar a Abraão. Na verdade, eu vou falar aqui e com propriedade, a chamada dele não está no capítulo 12, porque toda a Bíblia tem aí que Deus chama Abraão, ou Deus chamou Abraão na parte mais forte aí, mas isso daí é coisa de homem. Mas o texto deixa claro que ele não é chamado em Harã, ele é chamado em Ur dos Caldeus. Só que por ter chamada, Deus agora vai confrontá-lo, reafirmando a sua chamada. E aí Deus dá uma tríplice ordem: primeiro, saia-te da tua terra.
segundo da tua parentela e da casa de teu pai. Terceiro, vai-te para a terra que eu te mostrarei. Por quê, pastor? Porque Deus vai começar a trabalhar na vida de Abraão e vai começar o processo da transformação do cordeiro para carneiro. Pode ler o texto e vocês vão ver que Deus dá uma tríplice ordem. E quando Deus disse: sai-te para ti mesmo, porque é esta palavra no original. Quando Deus disse: a terra que eu te mostrarei, Deus não está dando CEP, Deus não está dando destino, Deus não está especificando. Deus está dizendo: sai-te para ti mesmo, porque o maior beneficiado em obedecer a Deus é você mesmo. Deus está dizendo que Ele não vai mostrar a terra por agora, porque Deus precisava se apresentar para Abraão devagarinho. Na medida que Abraão fosse dando passos de fé, Deus ia se revelando para ele. É por isso que Deus não abre o leque de uma vez só. Deus disse: vai-te para a terra que eu te mostrarei. Na medida que você vai dando passos de fé, eu vou revelando a minha grandeza na tua vida e vou mostrando para você o quanto você é um gigante no contexto da fé. Agora tem uma coisa: se desprenda, rompa, deixa tudo para trás, porque a partir de agora você depende inteiramente de mim. Aquilo que eu tenho para fazer na sua vida não depende da companhia de Terá, depende exclusivamente da sua fidelidade. E é por isso que Deus faz uma tríplice promessa, porque Abraão passou no nível de obediência ou de provação chamada obediência, que é o texto Hebreus 11:8. Pela fé, sendo Abraão chamado, saiu, partiu para o lugar em que havia de receber por herança, mesmo sem saber para onde ia. Capítulo 12, versículo 4 diz que Abraão partiu, havia lhe mandado. Aí quando Abraão parte, Deus então faz uma tríplice promessa. Deus diz: vou fazer de você uma grande nação. Só para os pentecostais começar a preparar o pulmão para dar glória. Qual é a palavra? Ninguém que abre mão de alguma coisa por amor a Deus fica no prejuízo. Ninguém que se desprende de coisas, de algo, por amor a Deus, fica no prejuízo. Parece que eu estou vendo Deus dizendo: vou fazer de ti uma grande nação. É promessa de ordem nacional. Deus olha para Abraão e diz: vou engrandecer o teu nome, vou te dar fama, vou fazer de você conhecido. Por onde você passar, sua história vai ser conhecida. Isso é uma promessa de ordem pessoal. E agora, pastor, Deus olha para ele e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto é promessa de ordem internacional. Pastor Matias, não estou entendendo. Segura para dar glória agora. Qual é a palavra? A maior garantia, Abraão, de que dará certo daqui em diante, não é a companhia de Terá, mas é a promessa que eu estou te fazendo. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida ali na frente não está condicionado à personalidade da terra. Quem está falando sou eu, Abraão. E eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Abraão vai partir agora debaixo de uma promessa. Ele dorme, mas está debaixo de uma promessa. Ele acorda, mas está debaixo de uma promessa. Ele vai tomar café da manhã e está debaixo de uma promessa. Ele vai para o trabalho e está debaixo de uma promessa. Ele volta do trabalho e está debaixo de uma promessa. Escuta isso daqui: a alta do dólar está muito grande, mas eu estou debaixo de uma promessa. Querido, a luta está grande, mas eu estou debaixo de uma promessa.
Querido, não entendi. Lá vai a palavra para quem crê, selar com glória a Deus aqui, nesta segunda noite profética do janeiro profético aqui na Debrais, em Americana. Qual é a palavra? A maior garantia de que dará tudo certo é que você está debaixo de uma promessa. E a promessa é de Deus. Deus fez a promessa. Quem fez a promessa não foi o homem. Quem fez a promessa não foi fulano. Quem fez a promessa não foi ciclano. Querido, isso daqui não é palavra-chave ou chavão de pregador. Isso daqui é revelação de Deus. E lá vai. Qual é a palavra? Tudo nesta vida pode mudar. A erosão deforma a terra, o cupim corrói a madeira, o uso desgasta o ouro, a traça consome o livro, mas o Deus da Bíblia é imutável, não há sombra de variações nele. Deus está falando com alguém aqui que foi confrontado por ele a abrir mão de algumas coisas do eu, porque toda ruptura dói. Só que Deus está dizendo: o que eu tenho para você eu não tenho poderá. Eu te chamei para ir além. Deus chama Abraão. Abraão está debaixo de uma promessa. Escute isso daqui, você não pode perder isso, porque senão você vai perder o raciocínio da mensagem. Por quê? Porque aqui é provada a sua obediência. No 13, Deus vai prová-lo mais uma vez e vai acontecer mais uma ruptura. Por quê, pastor? Porque Abraão passou os dias, passou os meses, passou os anos, e ele olhou para o campo da impossibilidade. Cordeiro. E ele entende que, avançada em idade, a esposa estéril, parece que Deus não tem condição de lhe dar a semente que ele falou, que dela viria a grande descendência. Aí ele tem um Ló. E quando ele olha para o Ló, eu gosto da fala de José, que não é teólogo, é historiador, nem cristão foi, mas é uma fonte segura. Eu corroboro com a sua ideia de que quando Abraão olha para o campo da impossibilidade, a sua alma chega a se apegar com a alma do Ló, dizendo: este será o meu herdeiro. A cabeça dele está no Ló. E o que ele não entendeu é que Deus tinha um Isaac para te dar. E ele é um cordeiro que está vindo de processos, e você vai entender. Por quê? Porque ele olha para o Ló e parece que eu estou vendo ele dizendo: aqui está o meu herdeiro. Aí Deus intervém. Como, pastor? Contenda entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão. E o texto diz que Abraão, pacificador por natureza, ele vai até Ló e ele diz: Ló, quer saber de uma coisa? Aqui está a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. O texto diz que Ló levantou os seus olhos, avistou as campinas do Jordão, e parece que eu posso ver ele dizendo: é por aqui que eu vou. Quem conhece sabe muito bem que por lei, prioritariamente, quem deveria escolher primeiro não era o mais novo, era o mais velho. Abraão cedeu a Ló o direito de escolha prioritária. Só que na escolha do Ló, Deus vai revelar verdades do coração do Ló que o Abraão não sabia. Por quê, pastor? Porque um tio que está tão preocupado com o sobrinho deveria retribuir, dizendo: não, tio, o senhor escolhe primeiro, eu fico com aquilo que me sobrar. Mas não é isso que ele faz. Ele levanta os seus olhos, ele avista as campinas do Jordão e ele está dizendo: é por aqui que eu vou. Na ótica humana é o melhor. O meu tio que fique com aquilo que lhe sobrar. Você não está entendendo? Era Deus dizendo: está vendo, Abraão? Você está tão preocupado com ele e ele não está nem aí com você. Não tem como eu cumprir a promessa que eu te fiz enquanto Ló estiver do seu lado. Por quê, pastor? Porque Ló não está preparado.
para estar do seu lado quando Deus fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Então Deus vai permitir uma situação e Ló vai se afastar. E aí, pastor, não tente trazer de volta aquilo que Deus está arrancando. As motivações do Ló são diferentes das suas motivações. É que você não entendeu isso ainda, mas Deus vai permitir algumas coisas acontecer. E aí, agora, se não der glória a Deus, está afastado da igreja. Por quê, pastor? Porque foi Ló se afastar. Capítulo 13, versículo 14, está no texto. O texto diz que o Senhor se aproxima de Abraão. Ló se afastou, Deus se aproximou. Ló foi embora, Deus abraçou. E aí, pastor, aí está no texto. E disse o Senhor a Abraão: levanta os teus olhos. Porque quem mandou Ló levantar os olhos foi a soberba dele, foi o egocentrismo dele, foi o ego dele. Mas agora, Abraão, sou eu quem estou dando a ordem. Levanta os teus olhos. Mede o comprimento da terra. Mede a largura da terra. Olha, Abraão. Olha, porque aonde a tua visão alcançar, eu hei de dar a ti e a toda a tua descendência. Pastor Matias, eu estou entendendo. Assim diz o Senhor para alguém: tua cabeça está na bênção, teu corpo está na bênção, teu pé está na bênção. Você está mais perto da bênção do que você imagina. Deixa Ló ir para as campinas do Jordão. Fica com aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é melhor do que... Segura aí, porque eu vou desossar isso daqui com muita cautela, com muito carinho, para você entender isso daqui. Já eu libero o que eu estou recebendo de Deus aqui, porque na medida que Deus vai derramando a graça dele aqui, a gente vai liberando, porque o esqueleto está aqui, mas o corpo Deus está colocando aqui, Deus está construindo. Segura para dar glória a Deus agora. Por quê, pastor? Porque na ótica humana Abraão ficou com o pior. Porque quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, Deus não está tirando Abraão do pior para colocar no melhor. Na ótica humana, na lógica da coisa, não é isto. Vai ler geografia, história, para você ver o que era Ur dos Caldeus nesses dias. Agitadíssima, poderosa, terra fértil. Só que o capítulo 12 e o versículo 10 diz que a terra que fica para Abraão está em crise. Por quê? Tem fome nela. Tem fome nela. Por quê, pastor? Bíblia. Quem conhece sabe muito bem que Canaã estava debaixo de uma maldição. Meu Deus, estava debaixo de uma maldição. Se lembra do cão, o filho de Noé? Se lembra que havia uma maldição. Capítulo 9 do Gênesis, capítulo 10 do Gênesis. Leia com cuidado e você vai ver que eu estou falando de uma terra que não florescia, que não dava fruto, que era desértica, que era árida. Pastor, mas não é a terra que mana leite e mel.Ela passa a manar leite e mel a partir de Abraão. Vou te dar o texto. Deus disse para Abraão enquanto estava fazendo a promessa: se tu uma bênção. Por quê, pastor? Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava no Abraão. Pastor, quem é bênção não depende da terra. Não é a terra que faz ele, é ele que faz a terra. Porque tem alguém que está pensando que está te deixando no prejuízo. Tem alguém que está pensando que está te deixando no vermelho. Tem alguém dizendo: quebrei ele, quebrei ela. Quebrou não, Satanás. Aonde você pisar, a bênção chega. Aonde você
ressuscita. Levante a tua mão em nome de Jesus. Levante a tua mão e grita pro diabo saber que você é bênção. Diga: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Aonde eu pisar vai florescer. Aonde eu colocar a mão vai florescer. Glória. Uricalamacheia. Vai ler Mateus 4, Lucas 4. Eu prefiro estar no deserto com o Espírito Santo do que estar no pináculo do templo levado pelo diabo. Deixa lá no pináculo do templo. Estou no deserto, mas vai ter milagre. Sobe, esse janeiro profético. Já levantou o primeiro tocha, já levantou o segundo tocha. Glória. Ô Abraão, a bênção é você. O diabo pensou, Ló pensou que você iria acabar o ano falido, iria começar o ano quebrado. Quebrou não, Satanás. Olha aí. Oh! Estou sentindo que Deus vai mudar a terra, ou a história de uma terra. Eu estou falando na literalidade da palavra, porque o espírito de profecia testifica no meu espírito que Deus vai mudar a região geográfica através da vida de alguém que está me ouvindo aqui hoje. Está desértico, mas Deus está dizendo: meu Deus, fique em paz, porque a partir de hoje vai florescer. Tá? Estou sentindo que algo está sendo desbloqueado. Estou sentindo que Deus está desbloqueando algo aqui agora. Vai dar fruto, vai florescer. Eu estou vendo a terra dando fruto. Te jogaram numa terra e disseram: vai morrer. Vai não, porque a maior garantia de que vai dar certo é que Deus está aí. Deus está na tua casa, está na tua família. Deus está no seio da tua família. Meu Deus do céu, eu vou pregar, mas como a noite é profética, por favor, levante a tua mão e por um minuto, só quem tem glória na boca, sobe o nível, sobe. Que pena que você não pode tocar em alguém aí, mas pelo amor de Deus, estende a tua mão em direção da tua casa, porque enquanto você está dando glória, está começando a alabar. Glória. Está começando a acontecer algo aqui. E eu estava falando ao pastor Sérgio, meu querido presidente, eu estava falando isso, é uma igreja que está em avivamento. Não tem foto de ninguém famoso do cartaz, não tem nome de ninguém famoso do cartaz, mas a igreja está tão viva que está aqui. Ontem, hoje, vai estar amanhã, vai estar os 12 dias. Sai fora, Satanás. Olha aí. Eu não venho pregar para quem está vindo de glória em glória.
e pregar para a gente que está vindo de prova, em prova, de processo, em processo. Você não está entendendo, mas a cada nível de provação, a pele do cordeiro está sendo arrancada, está acontecendo uma metamorfose. Que é o cordeiro, no capítulo 13, ele desce no Egito, ele mente, cordeiro, o cara da fé, cordeiro. No capítulo 15, ele entra dentro da tenda dele, cerca de 21 a 25 metros quadrados, o mundo dele, e lá dentro da tenda dele, dentro do mundo dele, cordeiro. Estou cansado de dar glórias ao Senhor, vivendo o milagre dos outros. Como assim, pastor? O Eliezer não é meu, ele não é gerado das minhas entranhas. Cordeiro. Aí Deus desce, e o texto diz que Deus o levou para fora. Outra versão diz Deus o introduziu para fora. Outra versão diz Deus o transportou para fora. Quer ver? Na exegese fiel do texto, é Deus pegando no braço dele e dizendo: eu te entendo. As pessoas te veem como um leão lá fora, mas aqui no teu mundo é eu quem te conheço. Lá fora você runge, provoca respeito, mas aqui dentro sou eu quem te conheço. E eu sei que você não passa de um cordeiro ainda. E eu sei que por você mesmo você não teria força para se levantar, mas eu sou o maior interessado em te mostrar o que eu tenho para fazer na tua vida ali na frente. Aí Deus pega no braço do cordeiro, levanta ele e leva-o para fora. E lá fora, Deus faz ele pisar na terra onde tem muita areia. E Deus manda ele contar, e ele não consegue. Deus manda ele contar as estrelas dos céus, ele também não consegue. Alguém disse que num golpe de vista ele poderia chegar a contar 6.000 estrelas. Mas como que conta? Porque Deus, quando diz para ele conte as estrelas, se é que as pode contar, tem um senso de humor no original. É Deus dizendo: Abraão, vai lá, você é a criatura, está querendo ensinar o Criador, não é? Então conta as estrelas dos céus que o Criador fez. Se a criatura conseguir contar, o Criador obedece o que a criatura quer. Conta aí que eu quero ver. Quem sabe ele começa a contar e chega uma hora que ele não consegue mais. Aí ele diz: Deus, deu problema. Aquela dali eu acho que eu contei, aquela dali eu não sei se contei. Quer saber de uma coisa? Não dá mais para contar. Então abaixa a bola, que você ainda é cordeiro. Mas eu vou te dar uma palavra que vai te levantar. Qual é a palavra? Assim será. A descendência que nascerá de ti. Deus está dizendo: eu vou te dar algo grande. É cordeiro. E eu não vi a hora de chegar aqui no capítulo 16. Por quê, pastor? Isso é lindo demais. Pastor Oswaldo, meu amigo, isso é lindo demais. Porque no capítulo 16, cordeiro de novo, pastor Sérgio, pastor Eric, meus amigos que estão aqui em missionária. No capítulo 16 é cordeiro de novo. Pastora Rafaela, ele deu ouvido para Sara. Ele deitou-se com Agar. Nasceu Ismael. Ismael não é o filho da promessa. Ismael é fruto do desespero. Mike Murdock, sua frase célebre: uma mente cansada não toma boas decisões. Fruto do desespero, ele deita-se com Agar. Nasce Ismael. Interessante que Deus vai reprová-lo no silêncio. Aonde? Capítulo 16, versículo 16. Está escrito que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quantos anos? Grita, eu estou na minha igreja, vai lá. Quantos anos? Essa é a minha igreja, meu irmão. Essa é a minha igreja. Agora escute isso daqui, por quê? Porque o capítulo 17, versículo 1, que é o texto que vem depois do último versículo do capítulo 16. Porque no versículo 16 do capítulo 16, 86. Só que no versículo que vem depois, no versículo 1, capítulo 17, ele já aparece com 99. Você nunca parou para pensar que existe uma lacuna aqui na vida do Abraão? E se você é bom de matemática, de 86 para 99, quantos anos passaram? 13. Pastor,
Eu estava meditando nisso e eu parei, pastor. Porque tem 13 anos aqui de silêncio. Só que quem já foi em Israel, como eu já tive a alegria de ir, e eu profetizo que a maioria daqui vai em nome de Jesus. Você não deu glória a Deus porque não quis, não crê. Mas eu creio que você vai. Quando eu estive em Israel, no Muro das Lamentações, próximo do Muro das Lamentações, tem a sinagoga mais famosa do mundo lá. Eu assisti uma cerimônia que acontece entre os judeus, chamados de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, filho da lei, ou filho da maioridade. É quando o jovem judeu completa 13 anos. Uau! É quando ele completa 13 anos. Por quê, pastor? Porque a partir de agora ele está apto para responder diante da sociedade pelos seus atos. Porque pela lei dos judeus, os pais é responsável em ensinar os seus filhos a partir dos 5 anos de idade. E dos 5 aos 13, eles trabalham as histórias, principalmente do Antigo Testamento, naquele contexto. E até hoje. Mas quem conhece sabe muito bem que agora o que a criança aprendeu durante esses 8 anos, ela tem que responder diante da sociedade pelos seus próprios atos. Por quê? Porque ela agora é adulto, está maduro. O rabino faz algumas perguntas, responde. O jovem responde com propriedade perguntas acerca dos 613 mandamentos da Torá. O rabino, entendendo que ele está apto para entrar para a fase adulta, pega uma caixinha preta contendo cerca de 30 versículos da lei, chamado de filactério, amarra em um dos seus braços. E agora, pastor, é adulto. Por quê? Porque 13 anos está falando de maturidade. Você nunca parou para pensar o porquê José sonhou com 17 anos, meu tecladista Fernando? O porquê José sonhou com 17 anos e não viveu o sonho com 18, com 19 ou com 20? Só vai viver o sonho com 30 anos. Faz aí a matemática de 17 para 30. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? Vai estudar sobre esses 13 anos da vida de José. Cova, vendido, caluniado, massacrado, espancado. Por quê, pastor? Porque quando ele sonha, se Deus não o prova, ele ia se achar o recheio da bolacha e não ia servir nem para embalagem. Ia pensar que era o cara. Aí Deus permite 13 anos de prova, que é o texto. Quando Deus honra ele, Charles Swindoll diz que depois de 22 anos, quando ele reencontra os irmãos que o jogaram dentro de uma cova, ele tem a faca e o queijo na mão, porque ele está honrado. Para se vingar dos seus irmãos, sabe o que ele faz? Carneiro, carneiro, fiquem tranquilos, porque não foi vocês quem me mandaram para cá, foi Deus quem permitiu. Porque quem chega no nível de maturidade não resolve a coisa no braço. Segura para dar glória, porque quem sabe você nunca parou para pensar o porquê descer unção na cabeça de Davi quando ele tinha 17 anos. Só que ele não assume o trono com 18, com 19, com 20, é com 30. De 17 para 30, vai estudar, vai ver quantas vezes Davi foi provado, se refugiando, fugindo das lanças que Saul lançava contra ele, se refugiando em covas, deserto. Jenny Edwards diz que o grande segredo de Davi nesses dias foi nunca devolver a Saul as lanças que Saul lançava contra ele. Sabe por quê? Porque quem está em fase de amadurecimento não desabafa na internet, não vai tirar satisfação no Instagram. Ele entra para dentro do quarto, ele fecha a porta, ele coloca o joelho no chão, a boca no pó, e ele vai falar com quem pode resolver. Levante a tua mão, porque eu vou profetizar aqui. E esse eu vou profetizar não é em tom egocêntrico, é debaixo de uma autoridade que está me conferida aqui. E em nome de Jesus, Deus está falando com alguém aqui: te prepara,
Você está em fase de preparação para viver algo extraordinário. É por isto que você está sendo provado. A dor dobrou, a luta dobrou, a calúnia dobrou, o levante dobrou, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E o diabo está dizendo: vai ser reprovado, vai ser reprovado. Vai não, Satanás. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: vigia. Você está em processo. Eu estou trocando a pele, é por isso que está doendo. É por isso que as noites estão mal dormidas, as lágrimas estão descendo. É por isso que está acontecendo algumas coisas que você não colocou na sua agenda. É por isso que você está vivendo algumas coisas que você não se programou. Está doendo, está dolorido. Me perdoe a minha simplicidade, a minha pequenez, por favor. Eu não faltei na lição da ética, não me tenham como grotesco. Mas já vi uma barata cheia de detefon, fica tonteada. Às vezes a gente está assim, você não está entendendo nada, mas Deus está trocando a pele. Deus está dando estrutura. Ai, eu não vejo a hora de chegar onde Deus quer logo. Eu vou tentar correr aqui para chegar lá. Por quê, pastor? Porque Deus está provando Abraão. Deus está provando. Deus está mostrando para ele que ele é um simples cordeiro, que ainda não aconteceu Isaac, porque ainda ele não tem estrutura para viver isso. No 18, Deus está na porta da tenda do Abraão. Meu Deus, pastor, só de pensar nisso eu me arrepio. Por quê, pastor? Porque está no texto. Ele está na porta da tenda. Ele está na garagem do Abraão. Ele reafirma a promessa. Ele reafirma a aliança. A Sara ri. No 21, Deus se lembra da Sara. Sua madre se abre. Deus dá Isaac. Isaac é riso. E na medida que o Isaac vai crescendo, é o riso crescendo. O Isaac está na sala. É a promessa cumprida na sala. Ele vai para o quarto. É a promessa cumprida no quarto. Ele vai para o quintal. É a promessa cumprida no quintal. O riso da promessa cumprida é maior do que o riso da incredulidade. O que a Sara não entendeu é que a promessa de Deus se cumpre confrontando a lógica. A promessa de Deus nunca vai se cumprir numa zona de conforto, num contexto de conforto. Sempre vai confrontar a nossa lógica. Quando está tudo problemático, complicado, é aí que vai acontecer. Só que tem uma coisa: o Isaac cresceu. Aí no 22, a última prova. Não dá para catucar aí, mas pela fé, não encosta não. Dá uma catucada pela fé e diga para ele assim: ó, está chegando a hora do diploma. Não, você não falou. E o Fernando não veio comigo agora no teclado. Olha só, hein, Fernando. Por quê, pastor? Catuca alguém pela fé aí e diga para ele assim, ó: está chegando a hora do diploma. Está chegando a hora do diploma. Eu vou te provar que o cordeiro está ficando para trás. Quer ver? Vou correr de forma rasa para você entender a mensagem. Por quê, pastor? Capítulo 22, versículo 1. Deus disse: eu quero teu filho. Alguém diz que o Isaac tem 15 anos. Outros dizem, Flávio José diz que Isaac tinha 25 ou 22 anos, se não me falha a memória. Pastor Yosef Akiva fala que ele tinha 33 anos. O que eu posso afirmar com propriedade é que ele não era criança do desenho. Por quê? Primeiro, ele tinha estrutura física, carregou a lenha. 2, a conversa dele com o pai foi racional. Está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Ok? 3, está viajando sem a mãe. Quem conhece essa cultura sabe que se ele ainda é uma criança, não poderia estar sem a mãe. E aí, pastor? E aí que Deus vai pedir para o Abraão o Isaac. Russell Norman Chamberlain, ele
faz uma conjectura que quando Deus pediu para Abraão aqui o seu filho, o Abraão colocou a mente no Ismael que estava na Arábia. Não sei. Eu só sei de uma coisa: quando Deus pede, Ele vai pedir o seu melhor também. Por quê, pastor? Porque na hora de você pedir, você quer o melhor. E agora? E agora Deus não quer Ismael, Deus quer o Isaac. É por isso que se for para pregar, tem que pregar Isaac. Não vem com esse negócio de Ismael. É por isso que se for para louvar, tem que ser louvor Isaac. Não pode ser louvor Ismael. Pastor, eu vou ofertar. Ismael não, Isaac. Se for para fazer a campanha, tem que ser com o sentimento de Isaac. Não pode ser Ismael. Só vai pegar quem está ligado. Por quê? Porque o texto fala, capítulo 22, versículo 1, que Deus testou, experimentou, provou, colocou Abraão à prova. É a última. Aqui Deus vai revelar a grandiosidade da sua fé. Está chegando a hora do diploma. E o cordeiro vai ficar para trás. Por quê? Ele não questiona mais. Ele não tem no texto indicação de relutância, de barganha, de questionamento. Está no texto. Eis-me aqui. Está no texto, versículo 3, que ele se levantou e foi. E Deus disse: eu quero o teu Isaac, eu quero o filho que você ama. E tem mais: vai-te para a terra de Moriá. Não é o monte Moriá, é a terra de Moriá. Não está no texto, vai para o monte Moriá, é a terra de Moriá. Pastor, faz diferença? Faz, porque o texto diz: vai-te para a terra de Moriá, e quando você chegar lá, eu vou te mostrar em qual das montanhas haverás de me adorar. Por quê, pastor? Porque é um espaço geográfico cheio de montanhas. E Deus está dizendo: não se empolga com a aparência das montanhas, porque tem muitas montanhas, mas tem uma que eu vou estar te esperando lá. Porque tem muita gente falando por aí: pastor, mas ali tem ar-condicionado. Eu quero saber se tem cordeiro. Pastor, mas ali revela CNPJ. Eu quero saber se o cordeiro está lá. Pastor, mas ali revela o nome. Eu quero saber se o cordeiro está lá. Pastor, mas ali é tudo entapetado. Eu quero saber se tem cordeiro lá. Porque monte que tem cordeiro é diferente. Que é o texto. Ele caminhou 3 dias. Se a gente fosse trabalhar esses 3 dias, tem pano para manga. Por quê, pastor? Porque eu só quero que aqui o texto diz que ele levantou os seus olhos. Foi de longe. Está no texto. Ele levantou os seus olhos de longe. Por quê, pastor? Porque monte que tem Deus não precisa chegar muito perto. De longe, você já sabe, ali tem Deus. Pregador que tem Deus é de longe. Você já sabe, ali tem Deus. Igreja que tem Deus não precisa chegar muito perto, é de longe. Você levanta os olhos e já sabe, ali tem Deus. Agora, se não der glória a Deus, irmão, por que, pastor? O cordeiro ficou para trás. Quer ver? Ele chega no pé do monte, e antes de subir, ele olha para os 2 moços e diz assim: ficai-vos aqui com o menino, com o jumento. Ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o menino vamos ali. E havendo adorado, tornaremos. O Toshi entendeu. Tornaremos. Calma aí, tornaremos. Pela lei ele tinha que amarrar o menino no altar, cortar o menino, tacar fogo no menino. E ele está dizendo: tornaremos. O escritor aos Hebreus, anônimo aos Hebreus, fez a exegese. No capítulo 11, versículo 18, ele diz que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que se o menino viesse a morrer, Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Sabe o que é isso? Abraão está dizendo: eu sei quem está me provando.
Não é a primeira vez que Ele está me provando. Eu já passei por algumas provações e eu já entendi. Eu já aprendi que quem é fiel a Ele na prova não sai da prova de mãos vazias. Pastor Matias, não estou entendendo. Isso daqui é atitude de carneiro. Ele deixa os moços, ele deixa o jumento, ele pega a lenha, ele coloca nos ombros do menino. Capítulo 22, versículo 6. Ele pega o fogo e ele sobe unido com o menino. Pastor, não estou entendendo. Quer ver Deus descer no Moriá? É na unidade. Não é Abraão puxando para um lado, Isaac puxando para o outro lado. Se a gente quer viver avivamento em 2021, chega de ver a igreja como ringue, de ver altar como MMA. Isso daqui nunca foi igreja, no geral nunca foi programa de Raul Gil para ver quem canta mais. Não foi, nunca será programa de The Voice Brasil para ver quem prega melhor, quem fala melhor, quem canta melhor, quem fala mais bonito. Igreja não cultua a homem. O culto não é antropocêntrico, o culto é cristocêntrico. O culto não gira em torno da personalidade humana, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu convido a minha geração a subir o Moriá com um sentimento de unidade. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo Jesus. E eu estou profetizando para quem crê e tem glória na boca. Este ano aqui, queira Satanás ou não, será o melhor ano das nossas vidas, sim. E nós vamos subir o Moriá de mãos dadas, como uma equipe, nos laços do Calvário. Agora lá vai. Quem é frio não vai dar glória, mas quem é pentecostal vai acordar a americana agora, porque ele está subindo e o fogo está aceso. Ele está subindo e a chama está acesa. Porque tem gente que começou e quando começou fogo puro, mas está subindo e o fogo se apagou. Quando começou falava em línguas estranhas, mas começou a subir, já não sente mais Deus. Eu conheço gente que quando começou a subir, quando começou, aplaudia quando Jesus batizava, mas começou a subir, hoje é meninice. Eu conheço gente que quando começou simples, mas aprendeu alguns versículos da Bíblia. Aprendeu o Aleph, o Belet, o Dalet, o Gimel, o Rei, o alfabeto hebraico. Conhece um pouco do grego koiné, conhece um pouco do latim. Ficou culto, e aí o fogo foi se apagando. Só que eu convido a minha geração a subir com fogo aceso. Deus vai descer no altar. Vira para alguém e diga para ele: permaneça aceso, porque Deus vai descer no altar. Simbólico, faz assim, de forma simbólica. Não dá para pegar em ninguém aí agora, mas de forma simbólica. É como você está pegando no braço de alguém aí. Diga para ele: é assim que a gente vai subir, na unidade. Grita, diga: é assim que a gente vai subir, na unidade, com fogo aceso, porque Deus vai descer no altar. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou liberar. Pastor Belchior, eu estava orando hoje. A minha esposa, a minha testemunha. Eu fiz um propósito com Deus, de fazer um expediente pelo menos a parte da manhã, das 7 ao meio-dia. Eu estava no propósito dentro do meu escritório lendo este texto, e Deus me disse: André, quem tiver coragem de entregar tudo no altar, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua família, sua finança, vai viver o melhor da minha parte este ano. Só quem crê dá um salto da cadeira e abre a boca para adorar.
Só quem tem glória vai abrir a boca para adorar. Adora, adora. Se entrega, se entrega, se entrega. Se entrega. Me mandou eu te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou entregar o microfone pro meu pastor. Mas catuca quem está do lado pela fé e diga: na unidade, com fogo aceso, Deus vai descer no Moriá. O Isaac está no altar. Meu pastor, se no Antigo Testamento tem uma história, é claro que se você percorrer qualquer estrada do Antigo Testamento, se você estudar com calma, você vai ver o Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, gira em torno dele, tudo aponta a ele. Mas aqui está algo muito real, muito bem esclarecido. Uma tipologia muito próxima daquilo que Cristo viveu no Calvário. Porque o Isaac consente, ele está no altar, é voluntário. Não é só matar, a ordem é adorar. O que está acontecendo aqui é um culto, é uma adoração, tem um propósito. É por isso que os servos não pôde subir, porque isso é uma prática pagã. E eu vou explicar. Porque se os servos sobem, se escandaliza. Porque Deus não quebra princípios, mas quebra protocolos. E Deus está quebrando o protocolo. Só que a fé é dimensional. Todos têm fé. Mas existem dimensões quando se trata de fé. Quem falou isso? Jesus. Ele olhou para alguém e disse: homens de pouca. Para alguém ele disse: eu nunca vi tamanha. Cuidado para não levar para o lugar da intimidade quem não tem a mesma dimensão de fé que você tem. Não vai entender, vai se escandalizar e pode atrapalhar o que Deus está querendo fazer. Porque o servo pode ser bom e fiel, mas não pode entrar na intimidade do seu Senhor. Deixa o servo no pé do monte. Sabe por que ele deixou o jumento no pé do monte? Porque o jumento empaca. E um jumento empacado não tem o que faz um jumento andar. Tudo aquilo que está te fazendo perder tempo, larga.
Jumento é animal que carrega peso, animal de carga. Até ali foi. Dali em diante não dá mais. Eu estou ouvindo a voz de Deus, irmãos. E Deus está dizendo: eu tenho pressa de levar vocês para uma dimensão diferente. Abra mão hoje. Se desprenda hoje. Renuncia hoje. Eu vou terminar, mas eu estou pregando para Abraão, que está com a lâmina para cima. Está mirando o pescoço do Isaac. Só que eu estou ouvindo Deus. Abraão, Abraão. Se lembra do Saulo, Saulo. Pedro, Pedro. Quando se fala o nome duas vezes assim, nesta eficácia, é porque Deus tem pressa. Deus está dizendo: para de fazer o que você está fazendo e olha para mim. É Deus dizendo assim: ó, para, Abraão. Pode abaixar a lâmina, porque o Isaac que eu quero não é o do altar. Ele já morreu. Posso ler isso daqui, pastor? O senhor permite, meu pastor? Esse Isaac aí já morreu. Eu já vi que você é fiel. Agora veja o que eu vou fazer. Aí ele ouve um barulho nas costas dele. Quando ele se vira para ver o que está acontecendo, ele não vê um cordeiro. Ele vê um carneiro. Só que o animal do abate não é o carneiro, é o cordeiro, por causa da pureza. Mas por que o carneiro? Inclusive Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro. E não é ele quem vai viver a profecia, porque não aparece cordeiro, aparece carneiro. Quem vai começar a viver a profecia é João Batista. João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ah, se a gente fosse falar disso agora, hein? Mas só para os pentecostais glorificar a Deus agora. Por quê? No carneiro, Deus está dizendo: está maduro, Abraão. Foi eu que te provei até aqui. Foi eu que permiti algumas coisas acontecerem. Foi eu que permiti algumas lágrimas. Foi eu quem permiti algumas decepções e algumas perdas. Foi eu quem permiti algumas portas se fecharem. Foi eu, porque eu estava te amadurecendo para você viver tudo aquilo que eu tenho te prometido. Você chegou nesta segunda noite do janeiro profético cordeiro, mas te prepara para sair daqui carneiro, com estrutura para viver tudo aquilo que eu tenho te prometido. E agora eu encerro. E eu vou pedir aqui humildemente para que o pastor Sérgio leia o capítulo 24, versículo 1, se possível, meu pastor. E se o povo não der glória a Deus agora, está mal, pastor. Capítulo 24, versículo 1, lê, meu pastor. E era Abraão já velho e adiantado em idade. Devagarinho, pastor. E era Abraão já velho e aí, pastor? E adiantado em idade. Adiantado em idade. E aí, pastor? E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Havia abençoado Abraão em tudo. Em Tudo.
Deus está dizendo que te provou até aqui. Agora te prepara para descer o Moriá e ser abençoado em tudo. Só quem crê vai levantar as duas mãos para cima agora. Diga a Deus, grita, diga a Deus: eu creio que cheguei cordeiro, mas estou saindo carneiro, estou saindo com estrutura para sentir o peso da tua glória. Diga: Papai do céu, se é verdade que foi o Senhor quem falou, enquanto eu glorifico, enche-me agora, 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 agora. Começou, 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 começou. Elebaracia. Vai pegar, vai pegar, pega, pega. Ei, nome de Jesus. Não é hora de parar. Receba, receba, receba. É difícil prosseguir. Receba. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A sua hora chega. Você vai descer desse Moriá para viver a bênção plena de Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Profetiza para 4 pessoas. Essa segunda noite profética, profetiza para 4 pessoas. Diga para ele: você desce do Moriá para viver a bênção plena de Deus. Vai, vai, profetiza, profetiza, profetiza. Libera, 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 libera. Libera para 5, para 6, para 10, para 20. Libera, diga para ele: Deus te provou. Deus te provou, Deus te machucou, Deus permitiu. Mas você desce do Moriá para viver a bênção plena. Se prepara, porque a partir de agora você vai viver a bênção plena.